Após aquele contexto de guerra, as nações resolveram se organizar, né, para melhor se relacionar entre elas. E aí surgiu então do acordo de Bretton Woods, que reuniu as grandes nações, os grandes líderes mundiais. Surgiu a OIC, a Organização Internacional do Comércio. E da OIC, né, dessa reunião do Bretton Woods e da OIC, veio um acordo geral sobre comércios e tarifas, que tinha como condão organizar as relações internacionais de comércio e abrir os fluxos comerciais, as migrações de mercadoria entre as nações. Foi aí que começa a ser pensada a OMC. A OMC é pensada para quê? Com qual finalidade? Primeiro, o gerenciamento de acordos entre nações. As nações poderiam ter acordos bilaterais de comércio, as nações poderiam ter acordos multilaterais de comércio, isso deu origem ao Mercosul, por exemplo, deu origem à União Europeia, por exemplo, e inúmeros outros acordos que nós temos bilaterais de comércio e de produção de produtos, de livre mercadoria entre as nações. Também precisava ter uma organização internacional que servisse como um fórum de solução de controvérsias internacionais, de problemas que surgissem entre as nações e também de supervisionar e criar acordos internacionais. Então a OMC passa a exercer um papel significativo e preponderante. Em 1995 ela surge. E desde então ganha força, ganha pujança e hoje é sim, sem sombra de dúvidas, a organização internacional de maior valia do ponto de vista do direito e da economia, da relação e das interfaces econômicas de relação entre as nações. Para o ponto de vista jurídico, do âmbito do direito internacional público, o direito do comércio internacional explica muitas das situações que envolvem questões no âmbito do direito internacional. Muito bem, mas nem sempre essas nações se relacionam muito bem, nem sempre o livre comércio e o livre mercado, a liberdade de oferta e de demanda, a liberdade de preço é algo que, do ponto de vista das relações micro, dá certo, no âmbito das relações macro também não vão dar certo, né? Nem sempre países se dão, às vezes eles se bicam, um país aqui, um país ali, um pouco mais economicamente forte, um país que tenha uma economia um pouco mais pujante, pode tomar liberdades e ações e políticas econômicas que sejam prejudiciais a outros países. Então, alguma coisa precisa ser feita. Aí vem interessante a análise do direito. Por quê? Porque é instaurado um processo. E aí, aí começamos a falar de direito interessante, saímos do mundo da economia e do comércio, demanda, oferta e livre economia, e entramos no âmbito do direito. Falamos em processo, falamos de autor, falamos de réu, falamos de âmbito processual, de prazo processual. Essa também é uma face interessante da OMC. A face processual. Então é o grande organismo processual. Tem um livro aqui muito interessante que é esse aqui, A Solução de Controvérsias na OMC, no Mercosul e na OMC, que é o livro do Carlos Henrique Trajan Bechara e do Ronaldo Redensky. Eu indico a leitura desse livro para quem quiser entender como funciona o comércio, quer dizer, o processo no âmbito do OMC ou o processo comercial com painel, com indas e vindas que num vídeo curto como esse a gente não consegue explicar. Agora é interessante para o âmbito do direito a gente entender que existe um processo, que existe um fórum, a gente pode até chamar um tribunal de julgamento de relações comerciais que não deram muito certo. Esse locus é a Organização Mundial do Comércio, é a OMC. Muito bem, existem um mundo de situações que são levadas ao OMC. Eu os trato nesses dois livros aqui, livros de minha autoria, que falam sobre subsídios ao comércio e direitos compensatórios. Então deixo a dica também de minha autoria as duas obras, para que a gente possa ter uma compreensão maior de como é que isso funciona. O fato é que inúmeras são
os setores e os âmbitos da vida comercial que são levadas a esse tribunal e a esse órgão, e que tem então o condão de equilibrar as relações comerciais, né? Então, uma nação que se sente ofendida do ponto de vista comercial por uma situação qualquer, por uma política econômica de uma outra nação que não deu muito certo, pode levar na Corte Internacional do Comércio, que é na OMC, portanto no órgão de solução de controvérsias do OMC, e dizer, olha, aquele país lá não está fazendo um bom comércio internacional, está prejudicando a minha nação, está prejudicando a minha autonomia, a minha soberania, e o acordo que nós temos aqui desde sempre, desde aquele contexto da Segunda Guerra Mundial, é de livre comércio, de liberalização de comércio, um melhor comércio entre as nações. Como pode a OMC permitir isso? Então é instaurado um processo. Esse processo jurídico ocorre no âmbito da OMC. E esse processo, ao final, pode levar com que a OMC ela implique sanções econômicas, embargos econômicos a determinadas nações. Mas aí a gente vai perguntar assim, e isso tem força, isso funciona? Será que, assim como num juiz normal do direito, será que essa corte internacional ela funciona? Será que ela tem a mesma efetividade das normas jurídicas, já que a gente já descobriu num vídeo anterior que já conversou no vídeo anterior que a OMC, as normas que vêm da OMC, elas têm uma natureza distinta, uma natureza econômica, uma natureza comercial. E qual é a diferença dessas normas para as normas do direito convencional? Isso a gente vai ver num próximo vídeo.